Você acorda. E antes mesmo de abrir os olhos, sua mente já começou. Pensamentos correndo, preocupações antigas, a mesma sensação de estar atrasado com a própria vida. Você não escolheu isso, mas está acontecendo, de novo. E em algum lugar dentro de você existe uma pergunta que você evita encarar. Por que, mesmo tentando tanto, nada parece realmente mudar? Você faz planos, promessas silenciosas, diz a si mesmo que agora vai ser diferente. Mas os dias passam e a sua vida continua respondendo ao mesmo padrão interno. Não é falta de força, não é falta de inteligência, não é falta de fé. É algo mais sutil, mais profundo e, exatamente por isso, mais perigoso. Porque enquanto você acredita que está no controle, é a sua mente que está dirigindo. E ela foi programada há muito tempo. Você sente isso quando tenta mudar um hábito e algo invisível te puxa de volta. Quando começa animado e, sem perceber, se sabota. Quando sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não faz. Não é preguiça, é condicionamento. Você não vive como pensa conscientemente, você vive como foi treinado a pensar. A maior parte da sua vida não é criada por decisões grandes, mas por micropensamentos automáticos que você nem percebe. Aquele diálogo interno que diz: depois eu vejo isso, não é para mim. Sempre foi assim, não adianta tentar de novo. Essas frases não parecem perigosas, mas elas moldam escolhas, e escolhas moldam destinos. A mente não questionada não cria futuro, ela repete passado. E talvez seja por isso que você sinta que está vivendo em ciclos. Mudam os cenários, mudam as pessoas, mas o sentimento interno é o mesmo. Você não está quebrado, você está operando no automático, e o automático nunca leva para um lugar novo. Desde cedo você aprendeu a reagir, a se defender, a se adaptar. Seu cérebro aprendeu o que era seguro, o que era previsível, o que doía menos, mesmo que isso significasse abrir mão de quem você poderia ser. A mente não quer expansão, ela quer sobrevivência. Por isso ela prefere o conhecido, mesmo que o conhecido machuque. Por isso ela cria medo antes mesmo do passo, cansaço antes da ação, dúvida antes da tentativa. E enquanto você não persegue isso, acha que a vida é que está te travando. Mas não é a vida, é o filtro. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como sua mente aprendeu a interpretá-lo. E esse é o ponto que quase ninguém diz. Não adianta mudar de ambiente se o observador interno continua o mesmo. Não adianta novas oportunidades se a mente continua presa às mesmas crenças. Não adianta pedir ao universo aquilo que, no fundo, você acredita não merecer. A mente sempre vence quando não é observada. Ela cria histórias, justificativas, narrativas convincentes, e você acredita, porque a voz parece sua. Mas nem todo pensamento é verdade, nem toda emoção é um comando, nem toda sensação precisa ser seguida. Só que ninguém te ensinou isso. Você foi ensinado a pensar, mas não a observar o pensamento. E existe uma diferença imensa entre ter uma mente e ser dominado por ela. Quando você não controla sua mente, ela decide quando você age, quando você para, quando você desiste, quando você se contenta. Ela define o limite invisível do que você acha possível. E a vida, obediente, se organiza ao redor desse limite. Por isso mudanças externas falham, por isso motivação acaba, por isso você sente que algo falta, mesmo quando tudo parece em ordem. Existe uma versão de você que você sente, mas não acessa. E essa distância dói. Dói porque em algum nível você sabe. Sabe que está vivendo abaixo do seu potencial interno.
Sabe que repete padrões que prometeu quebrar. Sabe que a mente corre solta e você só vai atrás. Mas perceber isso não é culpa, é o início da lucidez. Porque o primeiro passo do controle não é força, é consciência. É o momento em que você percebe que não é o pensamento, que não é o medo, que não é a história que sua mente conta. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E quando essa percepção começa a surgir, mesmo que de forma sutil, algo muda. Não fora, dentro. Você começa a notar pausas entre o impulso e a reação, entre o pensamento e a escolha. E nessas pausas existe poder. Mas a mente vai resistir, vai tentar acelerar, distrair, te puxar de volta para o conhecido, porque controle consciente ameaça o automático. E talvez agora, enquanto você ouve isso, algo esteja se mexendo aí dentro. Um incômodo calmo, uma sensação difícil de nomear, como se uma verdade antiga estivesse sendo lembrada. Não forçada, não gritante, apenas presente. E a pergunta não é se sua vida pode mudar. A pergunta é outra. Você vai continuar acreditando em tudo que a sua mente diz ou vai começar a observá-la antes que ela decida o resto da sua história? Porque no momento em que você percebe que existe uma escolha silenciosa acontecendo agora, tudo começa a se reorganizar. E talvez, só talvez, este seja o exato momento em que você decide quem está no controle.